Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta primeira aula da disciplina de Estruturas Algébricas. Eu sou a professora Alessandra, eu tenho formação na área de matemática, com mestrado em matemática aplicada e computacional. Então, nessa disciplina, o nosso objetivo é estudar tópicos da área da álgebra abstrata ou chamada de álgebra moderna. Então, o nosso objetivo é conhecer alguns fundamentos de muitos dos procedimentos, de muitos dos conceitos que nós estudamos desde a educação básica, mas que muitas vezes nós não conhecemos qual é a origem desses conhecimentos. Por que eu posso aplicar um certo procedimento, por exemplo, na resolução de uma equação de primeiro grau, uma equação polinomial? Então, nós vamos buscar esses fundamentos, estudando principalmente aqueles que possibilitam a estruturação dos conceitos de funções, dos polinômios, dos conjuntos numéricos, conjuntos de matrizes, entre outros. Então, nosso objetivo é buscar esses fundamentos, mas sempre relacionando com qual conteúdo da educação básica que estaria sendo desenvolvido a partir dessas ideias. Como que esse conhecimento teórico, esse conhecimento a respeito dos fundamentos, vai me auxiliar enquanto professor quando eu estiver trabalhando com os conjuntos numéricos, com os polinômios, por exemplo, na educação básica. Então, antes de iniciar o estudo, principalmente das estruturas que dão nome à disciplina, que são as estruturas algébricas, é o principal conceito estudado pela álgebra abstrata, nós vamos retomar alguns conhecimentos importantes e vamos refletir também sobre o ensino da álgebra na educação básica. Quais são os conteúdos, quais são as orientações que nós temos para o trabalho com essa área da matemática desde os anos finais do ensino fundamental. Então, vamos ao quadro conferir os objetivos dessa aula. Então, nós vamos iniciar observando algumas orientações em relação a conteúdos, ao trabalho com a álgebra, a partir da Base Nacional Comum Curricular, então, que é um documento que agora vai orientar toda a organização curricular nas escolas, inclusive em relação à matemática. Vamos observar o que esse documento traz sobre o ensino da álgebra, especificamente nos anos finais do ensino fundamental, que é a versão do documento que já foi publicada. Depois nós vamos retomar alguns conhecimentos importantes sobre conjuntos, sobre a teoria de conjuntos, definindo os conjuntos, os elementos, observando as operações envolvendo esses conjuntos, para que, a partir desse conhecimento, nós possamos estudar as relações. O estudo das relações ele é essencial porque ele possibilita a construção do conceito de função. Eu posso interpretar uma função como um caso particular de uma relação. Então, o conhecimento das relações também é um conhecimento importante que envolve estudo de definições, de propriedades presentes nessas relações. Na sequência, vamos investigar as técnicas de demonstrações. Que tipo de procedimento eu posso utilizar quando eu quero comprovar a validade de alguma afirmação da matemática? Quais são as formas de se demonstrar, de se justificar um resultado? No caso, nós vamos estudar a técnica direta, por contrapositiva e por redução ao absurdo. Então, observando essa característica importante da matemática, que é sempre buscar uma comprovação a partir de argumentos verdadeiros, a partir de toda a estrutura proveniente da lógica, para a construção dos conhecimentos das mais variadas áreas. Então, nós vamos iniciar discutindo a respeito do ensino da álgebra. O que nós trabalhamos de álgebra na educação básica? Quais são os conteúdos? Que tipos de estratégias nós podemos adotar e que tipos de problemas? Então, nesse momento, eu gostaria que você refletisse a respeito desses conteúdos, retomando o que você estudou na educação básica, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, a respeito de álgebra. Quais seriam esses contextos, de que forma o professor trabalhou com cada um daqueles conceitos? Então, envie as suas contribuições e logo em seguida nós vamos investigar o que a Base Nacional Comum Curricular traz a respeito desse campo de conhecimentos.
Quando nós analisamos as estruturas curriculares da disciplina de matemática na educação básica, muitas vezes nós conseguimos identificar os conceitos de polinômios, funções, as expressões algébricas, as desigualdades, as sequências numéricas. Diversos conceitos são trabalhados nessas duas fases e que estão diretamente relacionados a conteúdos da álgebra. Nós podemos estruturar esse currículo com base nos documentos oficiais. Até então, nós tínhamos acesso aos parâmetros curriculares nacionais, às diretrizes curriculares, inclusive alguns estados têm as suas diretrizes específicas, mas a partir de agora nós temos um documento que vai orientar a organização dos currículos em todo o país, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, esse documento ele já foi elaborado para o ensino fundamental 2, para de 6º até 9º ano, e ele está em discussão agora para a etapa do ensino médio. Então, é esse documento que vai indicar quais são os conteúdos, de que forma nós precisamos abordar a matemática nos anos finais do ensino fundamental e em todo o país, adequando os currículos às características de cada região, às necessidades de cada instituição. Mas esse é um documento que vai indicar quais são as aprendizagens que os alunos precisam ter em cada uma das etapas, independentemente do lugar em que ele estiver realizando o seu ensino fundamental ou ensino médio. E esse documento traz algumas orientações em relação à álgebra, alguns conceitos e também qual é a finalidade da álgebra para os anos finais do ensino fundamental. Então, vamos iniciar avaliando os conteúdos, o que esse documento traz de orientação em relação ao 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Então, vamos ao quadro conferir alguns deles. Então, essa versão da Base Nacional Comum Curricular de 2018, ela traz alguns conceitos da álgebra indicados para cada um dos anos. Então, dentre todos os conteúdos, ela vai especificar alguns relacionados mais especificamente com a álgebra. Então, no 6º ano, a BNCC, ela indica o trabalho com as propriedades das igualdades, as razões entre partes, todo um estudo que vai fundamentar depois as equações, que são baseadas em igualdades, em relações entre variáveis. No 7º ano, nós temos um trabalho mais específico com a álgebra, valorizando o uso da linguagem algébrica, com as noções de variável, de incógnita. Então, a inserção desse trabalho com letras associadas a números. Também identifica o trabalho no 7º ano com a equivalência de expressões algébricas, grandezas direta e inversamente proporcionais e as equações polinomiais do 1º grau. Então, o objetivo já no 7º ano é utilizar a simbologia algébrica, toda a linguagem característica, associar a álgebra com a aritmética, por meio das expressões algébricas, das equações. Então, resolver problemas já baseado nesses conhecimentos específicos da álgebra. No 8º ano, nós observamos o trabalho com valor numérico de expressões algébricas, então, prosseguindo com o estudo desses tipos de expressões, a representação geométrica das equações de 1º grau, então, o uso do plano cartesiano no estudo da equação de 1º grau, da equação polinomial, o estudo dos sistemas de equações de 1º grau, das equações polinomiais de 2º grau, sequências recursivas e não recursivas e a variação de grandezas. Então, o objetivo é avaliar as expressões algébricas, resolver problemas associados a cada um desses conceitos e buscar uma associação entre a álgebra e a geometria analítica por meio dessas representações algébricas. Então, utilizar esse recurso do plano cartesiano com todas as suas propriedades para conseguir interpretar um determinado fenômeno por meio da sua equação, tanto de forma algébrica quanto de forma geométrica. E no 9º ano, nós já temos o trabalho com as funções, com a razão entre grandezas de espécies diferentes, o trabalho ainda com as grandezas direta e inversamente proporcionais, as expressões algébricas, a resolução das equações polinomiais do 2º grau,
por meio de fatorações dos produtos notáveis, por exemplo. Então, nós observamos que do 6º até o 9º ano vão sendo introduzidos gradativamente os conceitos e muitos desses conceitos são trabalhados em todos os anos, como é o caso das expressões algébricas. Então, nós observamos que esse estudo mais específico, com as suas linguagens específicas, é iniciado no 7º ano, mas ele percorre também o 8º e o 9º anos, como uma forma de aprofundar, de utilizar esse tipo de representação em diversas situações. Então, essas são as principais orientações que nós temos em relação a conteúdos, a que tipo de conceito matemático eu preciso abordar da álgebra nos anos finais do ensino fundamental. Já no ensino médio, nós vamos aprofundar muitos desses conteúdos e acrescentar outros tópicos específicos mais direcionados a essa fase. Então, em relação ao ensino médio, nós não temos ainda a versão final da Base Nacional Comum Curricular, mas nesse momento podemos utilizar também os demais documentos. Então, a base ela não veio para substituir, mas ela é um documento de caráter normativo que visa indicar essas aprendizagens que os alunos devem ter. Mas nós podemos continuar consultando os parâmetros curriculares, as diretrizes, até que seja possível construir um currículo que esteja adequado a cada uma das etapas de ensino, às necessidades da instituição e à realidade na qual ela está inserida. Então, não basta tomar os conteúdos da base e construir o currículo. É necessário refletir sobre essas aprendizagens, observar que tipo de conhecimento o aluno precisa desenvolver, que tipo de habilidades e competências ele deve desenvolver e o que eu posso utilizar de recursos, de metodologias para favorecer esse aprendizado. Uma finalidade fundamental da álgebra no ensino fundamental, conforme a Base Nacional Comum Curricular indica, é o desenvolvimento de um tipo de pensamento específico, que é o pensamento algébrico. É por meio desse pensamento que nós conseguimos generalizar ideias, trabalhar com as abstrações. Então, é um pensamento que vai contribuir com o estudo dessa característica específica da matemática, que é lidar com objetos que são abstratos. Nós trabalhamos muito com ideias e não necessariamente com as representações. Nós precisamos das representações, mas o conceito que fundamenta a representação muitas vezes é um conceito abstrato. Então, desde a educação básica, nós precisamos trabalhar com atividades, com estratégias que estimulem o desenvolvimento desse tipo de pensamento. Mas o que a base nos orienta quanto ao trabalho visando o desenvolvimento desse tipo de pensamento é o que nós vamos conferir agora no quadro. A finalidade, então, de todo o ensino da álgebra, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, é o desenvolvimento do pensamento algébrico, essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas e de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso das letras e outros símbolos. Então, ser capaz de desenvolver esse pensamento, a partir do qual nós conseguimos compreender os modelos, compreender a linguagem característica da álgebra. E para isso, é importante estimular o desenvolvimento do pensamento a partir de algumas estratégias, como o trabalho com tarefas que visem a identificação de padrões e regularidades de sequências numéricas e não numéricas. Então, esse tipo de tarefa pode estimular essa capacidade de generalização que vai estar diretamente associada ao pensamento algébrico. Estabelecer leis matemáticas que expressem a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos. Então, leis que associem diferentes grandezas, diferentes variáveis. Um exemplo seriam as funções. Então, ser capaz de construir funções para representar os fenômenos. Criar, interpretar e transitar entre as diferentes representações gráficas e simbólicas para resolver problemas por meio das equações e inequações, com a compreensão dos procedimentos utilizados.
Então, que o aluno seja capaz de compreender essas diferentes representações, utilizá-las na resolução dos problemas, mas que exista uma compreensão dos procedimentos. Então, o objetivo não é que o aluno apenas memorize uma técnica para resolver uma equação, por exemplo, mas que ele consiga compreender o porquê de se utilizar aquele tipo de procedimento, porque é necessário aplicar determinadas propriedades, mas para que o aluno consiga perceber cada um desses conceitos, é necessário que nós, professores, também saibamos quais são as origens de cada um dos procedimentos, para que a partir do nosso estudo nós consigamos organizar tarefas que estimulem esse tipo de compreensão. E enfatizando em nosso trabalho atividades que estimulem o desenvolvimento da linguagem específica da álgebra, o estabelecimento de generalizações, a análise da interdependência de grandezas e a resolução de problemas por meio de equações ou inequações, utilizando diferentes estratégias de ensino, diferentes problemas ou situações para que o aluno consiga compreender qual é a importância da álgebra, da linguagem algébrica em cada uma dessas situações. Então, nós precisamos compreender esses fundamentos para que consigamos organizar tarefas, organizar propostas que levem o aluno também a essa compreensão. Nós não vamos trabalhar na educação básica com os fundamentos, com as demonstrações, mas nós precisamos articular as propostas para que os alunos compreendam esses processos na prática. O objetivo não é que ele saiba demonstrar uma propriedade, mas que ele consiga perceber em que situações aquela propriedade pode ser utilizada. Qual que é a ação daquela propriedade durante a resolução de um problema. Então, o conhecimento do fundamento teórico é essencial para a formação do professor, para que ele consiga, no exercício da sua profissão, também levar os alunos à compreensão desses conhecimentos básicos, com base na Base Nacional Comum Curricular, nos parâmetros curriculares, nas diretrizes, entre outros documentos oficiais. Então, nosso foco vai ser o estudo desses fundamentos. E um conceito que nós trabalhamos muito na educação básica é o conceito de função. Então, a função, ela tem origem no conceito de relação, que por sua vez depende de conceitos da teoria de conjuntos. Por isso que agora nós vamos retomar alguns conceitos importantes, mas antes eu gostaria que você refletisse sobre o que é um conjunto. Quais são os principais conceitos associados à teoria de conjuntos? Como que eu trabalho com essa ideia de conjunto, com as suas diferentes representações? Então, reflita sobre essa questão, envie as suas contribuições, também suas dúvidas, e logo na sequência nós retomaremos alguns desses conhecimentos importantes.
Vamos retomar, então, a representação dos conjuntos, os conceitos de união, interseção, a relação de inclusão entre conjuntos. Depois utilizaremos esses conceitos na caracterização das relações. Então, vamos ao quadro e vamos observar que o conjunto nada mais é do que uma coleção de objetos. Então, o conjunto pode ser interpretado como uma coleção qualquer de objetos, números, formas ou outros elementos com características semelhantes e que pode receber o nome que se desejar. Então, um conjunto é uma coleção de elementos e esses elementos estão relacionados entre si porque eles vão apresentar algum tipo de similaridade. Aqui nós temos dois exemplos, um conjunto composto pelos números 1, 2, 3 e 4 e o segundo conjunto por figuras geométricas. Então, o primeiro conjunto, todos os elementos têm características de serem números e no segundo conjunto são formas geométricas. Então, nós observamos uma similaridade entre os elementos que compõem cada um desses conjuntos. Essas duas representações são as chamadas representações em diagramas. Nós temos ainda a representação por listagem. Então, nós vamos indicar a nomenclatura do conjunto, por exemplo, A, e entre chaves, listar todos os elementos que compõem o conjunto. Por exemplo, conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Nós temos ainda uma terceira forma de se representar um conjunto, que é por meio da descrição de uma propriedade. Por exemplo, o conjunto A, eu posso dizer que ele é composto por todos os números x naturais, tais que x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 4. Então, eu não estou listando os elementos, mas eu digo que todos os elementos do conjunto A têm essa característica. São maiores ou iguais a 1, menores ou iguais a 4. Então, essas são as três formas de representação: diagramas, listagem e descrição de propriedades. Podemos relacionar conjuntos entre si. Uma das possibilidades é pela relação de inclusão. Eu digo que um conjunto A está contido em um conjunto B se todo elemento de A for também um elemento de B. E nós temos a representação em diagramas. Então, quer dizer que todos os elementos que pertencem ao conjunto A também pertencem ao conjunto B. E quando isso acontece, nós podemos dizer que A é um subconjunto de B. Quando nós trabalhamos com a inclusão, nós sempre vamos comparar conjuntos entre si. Então, eu estou dizendo que um conjunto A está contido em um conjunto B. Existe ainda uma outra possibilidade, que é comparar elementos com conjuntos. Por exemplo, dizer que o elemento x pertence ao conjunto A. Qual que é a diferença entre essas duas relações? Na relação de pertinência, eu sempre vou comparar elemento a conjunto. Por isso que eu digo que um elemento pertence a um conjunto. Na inclusão, eu comparo dois conjuntos. Então, eu digo que um conjunto está contido em outro. Então, eu utilizo pertence quando eu comparo elemento a conjunto. E eu utilizo o contido quando eu comparo conjunto a conjunto. Nós podemos, partindo dessa ideia de subconjunto, estudar o complementar. Então, nós vamos tomar aqui um conjunto A contido em U. U vai ser interpretado aqui como conjunto universo, ou seja, aquele conjunto que contém todos os elementos com os quais eu posso trabalhar. Por exemplo, o conjunto de números reais poderia ser o universo em uma situação. O que seria o complementar do conjunto A que está contido no universo? É aquele conjunto formado por todos os elementos do universo que não pertencem ao conjunto A. Então, na representação em diagramas, eu tenho o universo, tenho o conjunto A que está contido nele. O complementar é formado por todos os elementos do universo, com exceção daqueles que pertencem ao conjunto A, que estão no conjunto A. Além do estudo da inclusão, do complementar, nós podemos comparar conjuntos pela união e pela interseção. A união de dois conjuntos A e B, denotada por A união B,
é o conjunto formado por todos os elementos X, tais que X pertence a A ou X pertence a B. Então, a união é composta por todos os elementos que pertencem a ao menos um desses conjuntos. Pertencem a A, ou pertencem a B, ou pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Por outro lado, a interseção vai envolver apenas aqueles elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, A interseção com B é o conjunto formado pelos elementos X, em que X pertence a A e X pertence a B. Então, o elemento X tem que ser simultaneamente elemento do conjunto A e do conjunto B. Por isso que na união nós utilizamos ou, então trabalha-se com ao menos um dos conjuntos, e na interseção e, porque tem que ser um elemento dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tendo a definição do conjunto, a caracterização dos seus elementos, nós podemos construir os chamados pares ordenados, que são pares de elementos em que cada uma das componentes diz respeito a um ou a outro conjunto. Os pares ordenados, inclusive, podem ser associados àquela ideia de construção de pontos no plano cartesiano. Nada mais temos do que o trabalho com a construção de um produto cartesiano e os pontos sendo os elementos desse produto cartesiano. Então, vamos agora definir o que é o produto cartesiano e como que nós podemos representá-lo. O produto cartesiano dos conjuntos A e B, nessa ordem, denotado por A cartesiano B, é o conjunto formado por todos os pares ordenados na forma x e y, em que x pertence a A e y pertence a B. Então, é o conjunto de todos os pares ordenados, em que a primeira componente pertence ao primeiro conjunto e a segunda pertence ao segundo conjunto. Por isso que seria o par ordenado, porque a ordem em que eu tomo os elementos fará a diferença, porque está diretamente relacionada à ordem que eu estou tomando no conjunto, no produto cartesiano. Então, aqui nós temos uma representação em diagramas e nós queremos construir o produto cartesiano de A por B, o A cartesiano B. Como eu construo os elementos desse conjunto? Eu vou associar cada elemento do conjunto A com cada elemento do conjunto B, sempre a partir de pares ordenados em que a primeira componente é tomada em A e a segunda é tomada em B. Então, eu vou partir do número 1, pertencente ao conjunto A, vou associá-lo com 2 e 3. Assim, nós vamos ter os pares 1, 2, 1, 3. Quando eu tomo o número 2 pertencente a A, eu associo também a 2 e a 3, gerando os pares ordenados 2, 2 e 2, 3. Depois eu considero 3, associo com 2 e 3 também e construo os pares 3, 2 e 3, 3. Sempre lembrando que a primeira componente é um elemento de A e a segunda componente é um elemento de B. Tendo o produto cartesiano, então nós podemos construir os seus elementos e indicar o conjunto por meio da listagem. Então, eu listo todos os pares ordenados do produto cartesiano, então todas as combinações possíveis a partir dos conjuntos originais. Temos a representação em diagramas e ainda temos a representação no plano cartesiano. Como que nós identificamos esses pares ordenados? Da mesma forma como nós identificamos os pontos no plano cartesiano. Se é A cartesiano B, nós podemos indicar o eixo horizontal como sendo o conjunto A, então é o eixo X, o eixo das abscissas, e o eixo vertical descrevendo o conjunto B, que é o eixo das ordenadas, o eixo Y. As interseções entre as retas que passam por cada um dos pontos vão gerar cada um dos pares ordenados. Então, quando eu fixo A igual a 2 e fixo no conjunto B o elemento 3, eu construo o ponto 2, 3. Então, sempre eu tomo a primeira componente no eixo horizontal e a segunda componente no eixo vertical.
Nós ainda podemos considerar produtos cartesianos de um conjunto por ele próprio. Por exemplo, o A cartesiano A. Essa é uma possibilidade de se construir o produto cartesiano. E a partir do produto cartesiano, nós conseguimos construir as relações. Então, o produto cartesiano, ele vai envolver todos os pares ordenados relativos aos conjuntos iniciais. Então, são todas as combinações possíveis entre os elementos dos conjuntos originais. Mas, em algumas situações, nós não queremos todos esses pares. Nós queremos limitar essa quantidade ou considerar pares que satisfazem uma certa condição. Quando isso acontece, nós estamos construindo uma relação. Então, uma relação é caracterizada como um subconjunto de um produto cartesiano. E, dependendo dos seus elementos, algumas propriedades podem ser verificadas. Então, vamos ao quadro estruturar esse conceito. Vamos partir de dois conjuntos A e B não vazios. A partir deles, nós vamos definir uma relação binária R do conjunto A em B como sendo um subconjunto do produto cartesiano entre A e B. Então, uma relação é um conjunto no qual nós identificamos alguns, todos ou nenhum dos pares ordenados do produto cartesiano que a originou. E quando um elemento AB, um par ordenado AB, pertence a uma relação R, pertence a esse conjunto, nós vamos dizer que A está relacionado a B por R. Se nós estivéssemos trabalhando com uma relação denotada por S, então nós diríamos que A está relacionado a B pela relação S. Então, sempre nós vamos utilizar a própria notação característica da relação. Então, uma relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano. Os seus elementos, então, são pares ordenados. Podemos tomar os conjuntos A e B diferentes ou podemos tomar A e B conjuntos iguais. Quando isso acontece, a relação que foi definida a partir do produto cartesiano com A e B iguais, ela vai ser chamada de relação sobre A. Se ela é uma relação sobre A, nós dizemos que o R está contido em A cartesiano A. Então, sempre que nós tivermos essa informação, que é uma relação sobre um conjunto, quer dizer que é um produto cartesiano em que os dois conjuntos envolvidos são iguais ao conjunto que foi indicado. Nesse caso, igual ao conjunto A. Vamos avaliar alguns exemplos.